Essa semana nós vamos falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro, vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. Essa semana será um conteúdo bem contextualizado, bem conteudista mesmo, para a gente entender o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais, galerinha? São grandezas o seguinte, ó, quando eu aumento determinada grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Exemplo aqui, as grandezas velocidade e distância. Pensa um pouquinho comigo assim, ó. Se em uma hora eu percorro, em uma corrida, estou praticando corrida. Se em uma hora eu percorro a distância de 8 quilômetros, em 2 horas eu vou percorrer quanto? 16 quilômetros. Perceba o seguinte, ó. Quando eu dobrei a minha distância, quando eu dobrei o meu tempo, eu também dobrei o quê? A minha distância. Essas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. As duas grandezas aumentaram na mesma proporção. Outro exemplo aqui é a quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Pensa comigo, se 10 funcionários vão produzir 100 produtos, 20 funcionários vão produzir quantos? 200. 10 funcionários produziu o quê? 100. Se 20 funcionários que eu dobrei, eu vou dobrar a quantidade, 200. Então perceba que as grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam, né, na mesma proporção. Se eu dobro uma grandeza, a outra também vai dobrar. E as grandezas inversamente proporcionais? É o contrário, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Quando uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir na mesma proporção. Por exemplo, se eu dobrar determinada grandeza, a outra eu vou dividir pela metade, vou reduzir, né? Ela vai cair pela metade. Por exemplo, aqui, a grandeza, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Tá joia? Por exemplo, velocidade e tempo. Vamos imaginar um carro. Se um carro está na velocidade de 50 quilômetros por hora, vamos imaginar que ele vai demorar 2 horas para chegar. Percorrendo a velocidade de 50 quilômetros por hora, ele vai demorar 2 horas para chegar. Agora, se esse carro passar a velocidade de 100 quilômetros por hora, ele vai chegar a seu destino em 1 hora. Perceba que eu dobrei a velocidade e o tempo que reduziu pela metade. O que são grandezas inversamente proporcionais? Então, quando eu aumento uma, a outra se reduz na mesma proporção. Exemplo aqui, ó. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? O que são grandezas inversamente proporcionais? Quando eu aumento uma, a outra vai diminuir na mesma proporção. Letra A. A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por ela. Imagina só, quanto maior o número de máquinas, maior o número de peças. O que aconteceu aqui então? Aumentou os dois. Quanto maior o número de máquinas, maior o número de peças. Perceba que eu falei maior nas duas grandezas. Então a grandeza A é o quê? Diretamente proporcional, não é inversa. Letra B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-las. Quanto maior o número de ovos, maior o número de embalagem. Olha só o que eu estou falando. Quanto maior o número de ovos, maior o número de embalagens. Certo? Então isso é o quê? Grandeza diretamente proporcional. A A e a B são grandezas diretamente proporcionais, tá? Letra C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida, tá? Beleza, o que eu tenho aqui, ó? É igual eu falei anteriormente. O tempo de viagem, ó, de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Quanto maior a velocidade aqui, a distância vai ser maior. É a mesma história da corrida que eu falei. Se eu corro 1 hora e percorro 8 quilômetros, em 2 horas eu vou percorrer o quê? 16 quilômetros. A mesma coisa acontece com o trem. Se eu dobrar a sua velocidade, eu também dobro a sua distância. A velocidade aqui é constante. Então a C também é diretamente proporcional. Agora olha a D, ó. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade e ação. Preparar um terreno, ó. O número de tratores. Quanto maior o número de tratores, galera, menor o tempo. Por exemplo, se 5 tratores gastam 1 hora para preparar o terreno,
10 tratores vão preparar em meia hora. O que aconteceu então? Eu dobrei o número de tratores e reduzi pela metade o tempo. Então a grandeza aqui inversamente proporcional é a D, porque quanto maior o número de tratores, menor tempo para preparar o terreno. Então a letra D é a resposta correta aqui. A letra D é a grandeza inversamente proporcional. Agora, classifique as grandezas relacionadas a seguirem diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver a letra A, o consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. A grandeza é diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais quilômetros um veículo percorre, maior o consumo de combustível para realizar o percurso. Quanto maior a distância, mais combustível você vai gastar, né? Então, a grandeza combustível aí e o quilômetros percorridos é a grandeza diretamente proporcional. A B, quantidade de tijolos e a área de uma parede. Grandezas diretamente proporcionais. Ó. Quanto maior a área de uma parede, maior o número de tijolos. Certo? Quanto maior a parede, assim, mais tijolos você vai precisar para construir essa parede, certo? Então a B também é grandeza diretamente proporcional. Desconto dado em um produto e o valor final. Grandeza inversamente proporcional. Por quê, galerinha? Ó, quanto maior o desconto, menor será o preço. Tá? Se você tiver 10% de desconto, você vai pagar bem menor no seu produto. Se tiver um desconto de 50%, o produto será bem menor, certo? Então, quanto maior o desconto, menor o valor se pagará na mercadoria. Número de torneiras de mesa vazão e o tempo para encher uma piscina. Grandezas inversamente proporcionais. Ó. Vamos pensar um pouquinho. Se as torneiras possuem a mesma vazão, elas liberam a mesma quantidade de água. Portanto, quanto mais torneiras abertas, menor será o tempo para que a quantidade de água necessária para preencher a piscina seja liberada. Então, quanto maior o número de torneiras abertas aí, né, menor o tempo para se encher a piscina. Então, a A e a B são grandezas diretamente proporcionais e a C e a D são grandezas inversamente proporcionais, tá joia? Agora, olha isso aqui, ó. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. Grandeza 1, número de pintores trabalhando. A 2, horas trabalhadas por dia pelos pintores. A 3, a altura da parede a ser pintada. E a 4, largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão ligadas com os números. Daí eu tenho as alternativas. Então aqui eu quero saber quais são as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra. Vou analisar número de pintores trabalhando. Será que a grandeza diretamente proporcionais com o prazo da obra? Pensa comigo, ó. Quanto maior o número de pintores, menor o prazo para terminar a construção. Olha o que eu falei. Quanto maior o número de pintores, menor o prazo para a conclusão. Falei, eu estou aumentando o número de pintores e o prazo está diminuindo. Então a número 1 não é grandeza. A número 1 com o prazo de conclusão não é uma grandeza diretamente proporcional. Elas são inversamente. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. Pensa comigo, ó, quanto mais horas trabalhadas, menos tempo eu vou gastar para terminar. Então, se eu estou aumentando o número de horas, eu vou diminuir o prazo de conclusão. Então, a 2 é uma grandeza inversamente aí. A altura da parede a ser pintada. Quanto maior a altura da parede, maior o prazo para terminar, ó. Quanto maior a altura da parede, maior o prazo. Então, a 3 é uma grandeza diretamente. Se eu aumentar a altura da parede, eu vou aumentar o prazo de conclusão. E a largura da parede a ser pintada? Mesma coisa, quanto maior a largura, maior o prazo para terminar. Então, as grandezas 3 e 4 são o quê? Grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra. Então, a resposta é a letra D. Então, é isso, galerinha. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só me falar. Grande abraço, até a próxima.